Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje, como sempre, você está acostumado com convidado especial, mas antes de apresentar aqui o convidado, eu queria dar boas-vindas primeiro para você que está aqui nesse podcast, e depois aqui para os meus companheiros de podcast, à minha esquerda aqui, o Luca Benedetti. E aí, Luca, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, o Bull Market voltou, né? O market voltou, agora é só lua, é só sorrisão na cara, né? Exatamente, rumo aos 150k. É importante ter confiança mesmo. E você, Rony, tá confiante assim no Rio de Janeiro? Tô confiante, acho que tem alguma correlação entre calor no Rio de Janeiro e preço do Bitcoin, porque nessa última semana agora, mano, os dois estouraram aqui. Boa, espero que você esteja de casa e não na praia, né? Assim espero, né? Bem que você tá bem próximo da praia. Bom, deixando as apresentações de lado aqui de quem você já conhece, a gente tem um convidado super especial aqui, que é o Lug Tillier, que é diretor comercial da Lumix, e vai falar um pouco sobre as teses de NFT para 2023. E logo de cara, Lug, acho que primeiro se apresenta para o pessoal quem você é na fila do pão de cripto e também como que você caiu nesse mundo de cripto aí tão especial. Bora, pessoal. Então, para todo mundo que tá ouvindo, prazer imensurável estar aqui também, tá? Pô, André, super obrigado pelo convite. Benedetti, cara, prazer te conhecer hoje aqui também. Rony, eu sou horrível de nome, tá, pessoal? Eu erro 3 vezes antes de acertar, tá? Essa é a minha maior falha, mas Rony, prazer imensurável de conhecer. Equipe aqui também da gravação, prazerzão, tá? Pô, e antes de começar, cara, acho que só queria abrir que esse é um momento super especial pra mim, tá? Eu comentei pro André, pro Luca, né, que, acho que eles foram as duas pessoas que eu mais ouvi, assim, podcasts ano passado, assim, sobre cripto, inclusive o Benedetti não sabe disso, né, mas uma fala dele no podcast, cara, de 2021 foi o que virou minha chave pra realmente dar o win, assim, com o meu tempo, né, nesse mercado cripto, né, de Web3, então, é um prazer, assim, passar, né, de um espectador passivo para justamente estar aqui ativamente com vocês conversando, trocando ideia e tudo mais, um prazerzão imensurável. Não, então se der errado esse negócio, a gente já sabe quem culpar, que é o Luca, né? A gente aí bota a culpa no Luca aí. Não, tá ótimo, eu também vou usar isso por frente. A continha ali dos meus NFTs para ele. Ele é o mais antigo do mercado aqui, então vou culpar ele também, por ser mais antigo do que eu. Desculpa aí. E, fazendo um breve pitchzinho no meu nome, tá? Que eu sei que ele é 0 UX, é Luiz Guilherme, então por isso que o André me apresentou aqui como Lug, né? Que é um apelido. Inclusive, se me chama de Luiz hoje em dia, demora um pouquinho pra perceber que sou eu, tá? O Luca também é Luiz Carlos. Luiz Carlos, né? Fiquei sabendo hoje. Brincadeira. Desculpa, fazendo descobertas aí. Não, imagina. E, cara, legal. Então, contando todos meus amigos vão me chamar de Luiz Carlos agora. Só queria deixar esse adendo. É Luiz Carlos. Pessoal, você aí da comunidade Degen, é Degen a comunidade? Tem os Degens também, tem o pessoal do Criptomício, que vai me chamar de Luiz Carlos também. Luiz Carlos, é isso, galera. Temos um novo nome, novo membro aí, Luiz Carlos. Próximo podcast eu apresento ele assim. Amanhã eu vou entrar no Discord, meu nome vai estar de Luiz Carlos. Já lança a hashtag no post aí depois dos podcasts, no Shorts. Hashtag Luiz Carlos, se bater 30 tem prêmio, hein? Boa, lançamos a campanha. E aí, então, né, explicando quem que é o Lug na fila do pão de cripto, né, acho que eu vou começar pela minha trajetória, né, e depois eu coloco aqui, né, o ponto onde eu tô hoje, né. Então, tudo começou, acho que, como grande parte das pessoas que estão em cripto hoje em dia, né, lá em 2017, acho que assim, eu tive um privilégio muito grande, né, do padrasto de um dos meus melhores amigos, o seu Alexandre Vassarhelli, né, com os fundadores aí da BLP. Para quem não sabe, né, assim, são os caras que praticamente ensinaram a CVM, né, sobre cripto, eles têm o primeiro fundo cripto varejo aqui do Brasil, e desde essa época, né, eu tenho então um cara que manja muito, né, justamente assim, me mostrando o mercado, né, e justamente assim, me instigando a justamente, né, entrar e me interessar, né, por tudo isso que estava surgindo. Eu lembro até hoje, né, que uma vez eu estava na cozinha desse meu amigo, né, o Luca, e aí, que não é Luiz Carlos, é o Luca, né? É Luca mesmo. O Luca com 2 Cs, e aí chega, né, o Ale e fala assim, blockchain, do nada, assim, né? E ele começa a falar, blockchain, o futuro, a gente, que é isso, Xandoku? Né? E assim, na época a gente era mais moleque, fomos jogar FIFA lá, né? Acabou não virando tanto, mas assim, por tanta insistência, né, e carinho também, né, do Xandoku, do Ale, eu acabei conhecendo um pouquinho mais desse mundo, né? Mas não foi o meu grande momento de virada, né? Eu não tive aquele sentimento de virada de chave em 2017, né? E assim, eu acho que uma história que vale trazer, que é super bacana, eu acho que minha maior experiência em 2017 foi quando eu tinha acabado de voltar uma viagem da Tanzânia, né, e eu queria fazer uma doação para a Tanzânia, então, né, da casa da pessoa que eu fiquei, que era o William. E aí o Ale, ele teve a ideia de falar assim, vamos enviar via Bitcoin, né, vamos ver como é que se comporta via métodos tradicionais, né, então a gente enviou, né, uma quantia via Western Union, que é o método tradicional, e outra quantia, né, via, cara, na época não tinha nem, né, assim, formas tão práticas de enviar, então foi um P2P, na verdade, a gente chamou uma pessoa lá na Tanzânia, né, que era o Caos, até hoje no WhatsApp, né, o Caos BTC, que ia comprar esses bitcoins, encontrar o William numa praça pública e dar o dinheiro para ele, né, e orquestrando tudo via WhatsApp. Então, assim, nessa época eu entendi o poder, né, do que estava rolando,
mas mais uma vez, né, não foi minha grande virada de chave, né? E também por muito esse tempo da lei, né, e aí coisas que eu fui lendo foi realmente em 2020, né, a partir, né, do boom que a gente começou a ter, né, de NFTs e metaverso, que aí sim, né, virou minha chave, né, formado em publicidade e propaganda. Comecei a enxergar na blockchain, né, cara, a expressão do que eu mais curtia, que era marketing, comunicação, engajamento, né, justamente surgindo. E aí que eu falei assim, opa, cara, né, isso aqui deixa de ser uma descentralização financeira, deixa de ser justamente, né, essa questão de liberdade social, né, assim, as finanças se expressando nessa tecnologia blockchain e vira algo mais amplo, né, e foi também justamente a partir de um outro podcast de vocês, né, que o Lucas acho que estava falando de metaverso, cara, eu lembro no momento até hoje que eu estava correndo, né, eu tava em Riviera na época de pandemia, né, tava morando lá na praia, e eu lembro que eu parei na minha corrida, e aí eu pausei o podcast e falei assim, cara, é isso, vou dar, né, assim, já tava investindo, né, já tava muito mais imerso, falei assim, pô, vou dar o in com o meu tempo, né, agora deixa eu entender como é que eu entro efetivamente nesse mercado. E aí eu acabei caindo aqui, né, na Lumix, que é onde eu estou hoje, né, como diretor comercial. Então eu entrei em 2017, teve uma longa jornada onde eu fiquei, né, um pouquinho mais, né, aí por fora. E 2020 que eu tive essa grande virada de chave mais uma vez, né, por ver a expressão de outros setores, principalmente marketing, comunicações humanas, né, na blockchain. Cara, qual foi a frase que eu falei, só para eu saber? Eu tô curioso. Cara, eu lembro que foi uma época. Eu não lembro exatamente da frase, mas eu lembro que você tava falando de metaverso, se eu não me engano, Decentraland, tá? E eu lembro que você tava empolgadaço pra cara, assim, porra, já aconteceu, galera, assim, não tem mais volta, né? Assim, porra, tava tendo toda uma construção e aí, pô, infelizmente eu não lembro exatamente da frase, mas eu lembro que foi isso, assim, cara, você era falando de já aconteceu, tá aqui, não é uma tese futura, é isso. E aí eu acho que foi o que, cara, e essa sensação que a gente fala, né, da chave virar, foi a primeira vez que eu senti, né? Então, assim, eu já tava ali, acho que faltava um empurrãozinho. Daí, coincidentemente, foi o Luca aqui que deu esse empurrãozinho pra mim. O famoso Luiz Carlos aí do mundo cripto. Cara, é interessante algumas passagens da sua história que me chamam a atenção, né? Primeiro, como você viu lá em 2017 e você viu o potencial financeiro daquilo, por não ter uma bagagem muito grande desse mundo, talvez também, e aquilo não te dá um gatilho de se interessar, você viu a utilidade daquilo financeiro, mas seria basicamente como se eu estivesse aqui gravando esse negócio e visse você com uma câmera muito boa gravando esse negócio, e falar, pô, legal, eu gosto, a imagem é bonita e tal, mas eu não vejo a revolução ali acontecendo por essa inovação, justamente que eu não entendo muito, não tenho bagagem, né? E aí e pra mim o clique de cripto foi em 2015, por exemplo, mas por ter uma pegada até mais financeira, né, que eu estava estudando, eu consegui me apaixonar por aquele momento ali de fato de cripto. E quando você fala isso pra mim, que tipo, pô, eu sou publicitário, você falou, né? Isso. Publicitário. E aí eu entendi esse negócio de metaverso, de NFT, eu vejo muito claro uma coisa que é como que cripto hoje é muito mais plural que anteriormente. Exato, e como que ele atrai pessoas, tipo assim, provavelmente você aí, eu sei que você tem uma bagagem ainda maior do que só NFT e metaverso, né? Você estuda outras coisas, mas tem gente que mergulhou nesse mundo e, cara, o cara entende só NFT. Perfeito. Ele tá ali perfeito só indo NFT, tipo, a gente tem bastante caras experts nesse mundo, e aí tanto aqui no Brasil quanto gringos lá fora, que o cara entende disso e ponto. E assim, isso já é um universo por conta própria e já seria uma revolução por si, né? Acho que isso é uma das coisas que me deixam mais animados com o futuro, né? Agora a gente não tem uma vertente só. Não é o cara que aprende Bitcoin e depois vai aprender Ethereum, assim. Vai ter o cara que aprende NFT e talvez ele nem queira aprender outras coisas. Perfeito. Porque naquele mundo já vale, né? Exato. E é justamente sobre isso que eu queria puxar a pergunta, assim. O que você pode falar ali pra gente, tanto do ponto de vista da empresa, da Lumix que você tá, quanto do que você tá lendo e se envolvendo aí, que a gente pode esperar tanto de inovação muito long run, né? Tipo aquelas coisas que é muito futurista, uns papos meio de 2150, quanto coisas que a gente já começa a galgar e a scratch the surface para ver o que vai acontecer aqui nos próximos 2, 3 anos. Boa, legal. Cara, primeiro eu queria trazer um ponto aqui, tá? Acho que sobre essa questão, né, da amplitude, né, que virou efetivamente, né, isso que a gente chama de Web3, né, e é até engraçado, né, quando a gente fala de Web3 as pessoas se limitam a metaverso e NFT só, sendo que é algo muito maior. Eu acho que houve a necessidade da gente ter essa definição maior para abraçar tudo. O Bitcoin, querendo ou não, é Web3, né, justamente assim, são diversas aplicações construídas nessa nova infraestrutura, que é a blockchain, né. E isso é maravilhoso, né? Porque, mais uma vez, é o que você falou, pô, a forma de entrada nesse mundo começa a ser diferente. Né? Se antes você tinha que entender, né, para você ver o valor de tudo isso, você tinha que entender de blockchain, você tinha que entender de escassez, você tinha que entender justamente, né, do que significa, né, você ter uma propriedade digital, né, justamente não estar exposto a essa questão, né, dos bancos, né, justamente de hiperinflações que a gente está tendo agora na Argentina, né? Era um caminho que você precisava para entender o valor, pelo menos de Bitcoin e DeFi. Hoje em dia, cara, você entra porque você quer jogar um joguinho, né? Você entra porque você quer ter uma PFP,
Você entra porque o seu time favorito, sua marca favorita lançou um membership, né? E assim, você não precisa passar efetivamente, né, por toda esse período de aprendizagem, né, efetivamente, da tecnologia por trás, né? Muito mais sobre a finalidade do que o meio, né, a tecnologia como um todo. Isso é muito engraçado, né? Eu acho que até poderia render um papo para outro podcast, né? Assim, o que será do meio cripto, né, com o grande onboard, né, vindo justamente por essa percepção de valor distinta, né? E aí outra coisa só, antes de entrar aqui nessa pergunta que você fez, né, eu sempre gosto de falar que, pô, mesmo o Bitcoin não tendo dado certo, né, entre aspas, né, em algumas funções que ele tem que cumprir, ele já deu muito certo. Cara, olha o que ele criou, né? Pô, o Meta Facebook mudou toda a tese dele por conta justamente, né, de algo que foi derivado da blockchain, que foi cunhada pelo Satoshi Nakamoto. Existia a blockchain do Satoshi, né, mas ele que cunhou e levou para o mundo esse termo, né? Então, assim, olha o que foi derivado do Bitcoin, né? Olha o que ele já criou pra gente, né? O quão amplo já é. Então, acho isso magnífico, tá? E falando, então, né, justamente assim, dessas teses, né, essas questões de longo prazo, né, tudo mais, e até trazendo uma outra analogia, né, que eu falei no evento que o André tava, né, era como que a gente enxerga o Web3 hoje em dia, né? E é muito engraçado porque, até trazendo um pouco de história também, né? O Bitcoin demorou muito tempo até o primeiro player institucional entrar, por exemplo. NFT foi uma parada muito surreal, porque do mesmo jeito que você tinha ali os projetos mega undergrounds no Discord, da galera anônima, querendo só flipar e ganhar dinheiro rápido, você tinha meses depois Nike, Adidas, Puma, as maiores marcas do mundo entrando, né? E era assim meio que todo mundo no ecossistema, várias personas diferentes, desde o mais anarquista, o mais degenerado, até o cara que ele não entende direito o que é uma MetaMask, mas ele quer comprar a marca, né? Então foi assim, né, a definição que eu faço é do Big Bang, né? Você teve ali uma coisa muito, né, concentrada que explodiu, e hoje em dia a gente está num universo assim, completamente abstrato, com algumas micro coisas ainda conectadas. A Web3 não é algo ainda, né? Ela é justamente uma promessa, um caminho do que ela pode, né, efetivamente ser. E uma das grandes teses, né, então, que a gente começa, né, efetivamente a ter, né, derivado disso, mais uma vez, né, a Web3 se tornando mais concretas e, na minha visão, tá, ela deixando de ter projetos NFT e começando a virar, né, questões de empresas NFT, né, então você tem algo muito mais efetivamente concreto, né, e você tem justamente assim projetos surgindo, né, não pela tecnologia, né, a forma de entrada que a gente teve em 2021 também foi muito assim, estou entrando com NFT eu quero comprar, NFT eu quero justamente, né, justamente ter isso na minha carteira. E agora não, né, agora justamente assim a tecnologia, né, sendo utilizada como aplicações no dia a dia, né, e para cada marca de alguma forma nessa amplitude que a gente tem. Cara, isso... Você quer perguntar uma coisa? Não, eu só queria fazer um comentário antes, que essa parte de as pessoas estarem entrando em cripto agora por outros motivos, ela pra mim é outro sintoma muito claro da maturação do mercado, né? Porque antigamente você precisava ser um cara muito técnico para entrar nesse mercado, você precisava entender muita coisa. Hoje em dia você não precisa entender muita coisa. Hoje em dia tem gente que tem cripto, sei lá, pra fazer aposta esportiva. Em vez de ser, sei lá, eu quero ter cripto porque eu acredito na tese do Bitcoin, eu quero ter o dinheiro que seja neutro, etc. Essas coisas começam a ficar cada vez mais raras, você tem as pessoas usando cripto pelo use case e não pela ideia, pela ideologia por detrás, ou coisa do tipo, né? Então é aquela coisa, a gente está cada vez mais perto daquele mundo que foi imaginado lá atrás, em que a gente usaria cripto para fazer N coisas. Que é a grande tese da tokenização de tudo, né? Você começa a tokenizar tudo, mais uma vez, né, tudo é propriedade digital, e você dá o use case, né, você dá a utilidade para aquilo, da forma que melhor se enquadra para o seu setor, para a sua comunidade, né? Tudo é NFT. Mas, mais uma vez, né, a forma como você usa, né, a utilidade que você traz, vai ser derivada, né, efetivamente, da marca por trás. Isso é interessantíssimo, assim. Tem uma coisa que você falou sobre primeiro, essa evolução extremamente rápida, né? No momento, e eu lembro disso porque assim, eu não aproveitei esse NFT Summit 2021, estava focado bastante na tese de games em 21, e acredito tomar bastante meu tempo, falei assim, cara, não consigo procurar outras coisas aqui e acrescentar no ferramental. E a minha visão é exatamente essa, assim, eu via um negócio meio underground, lembro do CryptoKitties em 2017, aí vejo esses macacos tomando meio que conta do mercado, de repente Nike, Adidas, Gucci, e aí depois sai o faturamento de cada uma delas. Surreal, né? Surreal. Se Nike, a gente deve ficar tendo, na verdade, né, 200 milhões de dólares, né? A Adidas também 30 milhões de dólares. E é uma parada sinistra, né? Assim, um growth hack de fundraise maluco. Maluco, exatamente. E aí você olha pra tudo isso e pensa,
você tá tão atônito, é a minha percepção lá atrás, assim, hoje eu tô correndo assim, catando cavaco para conseguir botar isso para dentro como conteúdo, e uma das coisas lá atrás eu achava, pô, esses caras estão se aproveitando de um momento, tipo, fazendo um quick bucks aqui, vou fazer um dinheiro rápido, beleza, ou tem alguma coisa por trás mais forte, né? E aí, quando eu olho a Artefact sendo adquirida lá pela Nike, a cara admitindo, eu não sei fazer isso, eu preciso de um cara pra fazer, exato. E tem que ser vocês aqui que já estão dentro desse negócio, beleza. Você vê que toma uma proporção muito séria, e se a gente olha até pelo resultado que esses caras tiveram, parece que se pagou, né? Parece que esse é o caminho... Pagou muito, Parece que esse é o caminho certo, assim. Você vai lá atrás de alguém que já tá fazendo e tenta se associar, né? E André, só desculpa te interromper, tá? Só trazer um insight de mercado que eu acho que é bacana, né? Trazer pessoal que é muito legal, né? Que eu conseguia, né, enxergar nesse quase um ano, né? Que eu tô na Lumix, né? Por que o movimento da Nike foi muito interessante? A Nike, ela comprou uma empresa que sabia, né, fazer. E assim, o que a Nike deu um couro, né, em Adidas e Puma, não tá escrito. Eu sou holder da Adidas aí, tô maluco lá no Discord, né? Cadê minha utilidade? Os caras só me deram um moletom ali. E aí... E o que, assim, o que rolou, né, no resto do mercado, então, né, assim, sem querer generalizar, mas 99%, foram essas marcas, grandes marcas, tentando, né, criar um time interno de Web3. E assim, não corrobora ainda porque tem muita mística em volta, né? Ou tinha pelo menos em 2021. Então assim, a burocracia interna que existia era gigantesco. Pode ser que agora no longo prazo, essas marcas que criaram um time interno, né, colham frutos melhores que o da Nike. Que mais uma vez a burocracia foi destravada e agora elas conseguem com força interna arregaçar numa próxima bull run ou até agora no bear market, né? E a Nike tá até num movimento interessante de se separar da Artifact, né, com o swoosh lá e tudo mais. O swoosh, na verdade. E outra coisa super interessante é justamente isso, né? Se olhar todo mundo que praticamente lançou o projeto da Adidas, saiu, né, da Adidas. Porque criou justamente um renome, né? Virou influenciador, virou consultor e saiu. E, cara, isso é muito comum, né? A própria Pixel Vault sofreu um pouco disso também, né? Com se não me engano, o G-Funk dando uma afastada. Então, acho que foi esse grande período de teste. Quem fez o nome, de certa forma, falou assim, deixa eu viver de consultor. E os projetos ficaram meio parados ali, né? E aí... O mercado, ele agora está voltando a se reajustar, né, inclusive essas grandes marcas aí. Cara, é bem legal essa... obrigado por interromper para falar sobre isso, porque isso ajuda até a pergunta que eu ia fazer, assim, quando a gente olha para esse cenário, assim, óbvio que tem, assim, absurdo muito experimento, e é aquilo que a gente estava falando até antes, assim, a verdade que você considerava, tipo, inócua, não vai mudar, é isso aqui, beleza, não é, isso sempre muda, né? E quando a gente olha pra isso, a gente fala, eu acabei de falar, né, assim, pô, parece que a Nike acertou. Aí você tá me trazendo uma visão um pouco diferente daquilo, que seria, pô, legal, o cara andou mais, no primeiro momento, primeiro round, não andou muito rápido, mas pode ser que o outro cara tenha uma estratégia até melhor de longo prazo, acho que até pelo fato dessa dissociação com o Artefact que tá acontecendo um pouco com a Nike agora, né? Perfeito. Mas, na sua percepção, assim, a gente, como espectador desse negócio e tentando traçar ali algum futuro previsível, a gente ainda precisa olhar muita coisa acontecendo para tentar traçar um caminho, ou você acha que já tem alguma coisa ali minimamente solidificada do ponto de vista de estratégia de estar associada a esse tipo de tecnologia de NFT? Boa, legal. Cara, acho que já tem, tá? E acho que assim, um dos maiores cases que exemplificam isso, né? Inclusive um case da Lumix, foi com a reserva, né? Que é você utilizar NFTs como uma forma de ou membership ou loyalty, né? Então é muito engraçado, né, que justamente assim, com um novo ativo, né, então assim, eu sempre falo quando estou explicando o Web3 para uma marca, né, pô pessoal, né, vamos simplificar aqui, né, a Web3 é só mais uma maneira de você construir na internet, e eu não falo assim só mais uma maneira para menosprezar, mas para simplificar, né, porque parece que o Web3 é um universo paralelo às vezes, né, então não é só mais uma forma de construir, mais uma forma de criar engajamento, né, se comunicar com justamente sua comunidade. E, obviamente, quando você tem uma nova estrutura, né, justamente um novo produto, que seria esse token, você cria uma nova persona, né? E é uma persona que ela é o brand lover, então é um cara que ele ama a sua marca, né? E é um cara que ele também é meio que um shareholder, né? De certa forma, ela tá skinando a game, ela justamente investiu na sua marca, ela pagou para estar ali, mas ela também tem um grande amor por aquilo, né? Não é um vínculo que ela tem com a ação, que é só especulativo, né? Grande parte das vezes, obviamente. E isso é muito interessante, tá fazendo uma analogia, porque sempre falando, pô, você pode ter um casaco da reserva, você pode ter um cadastro na reserva, você pode ter uma reserva Inc., mas o NFT da reserva, né, é uma conexão plus que você tem ali, né, uma narrativa que justamente assim possibilita que a marca tenha uma conexão muito mais profunda. Então acho que isso já está muito estabelecido no mercado, tá? É uma das grandes teses que a gente tem aqui na Lumix, né, com as marcas que trabalham com a gente. E aí, né, então assim, você tem esse passo 1, essa nova persona e essa conexão
que já existe, né, já está estabelecida, vamos entender como que, a gente pode monetizar isso de uma outra forma e como que a gente também pode, né, mais uma vez, gerar valor para nossa comunidade dessa forma. E aí que entram, né, justamente as questões de membership. Né? Vamos criar produto para essas pessoas, vamos criar justamente, né, eventos para essas pessoas, vamos justamente, né, utilizar, e acho que uma das grandes teses que a gente vai ver em 2023, a questão do token gating, tá? Porque isso para mim já está muito estabelecido. Da mesma forma que você pode logar com o seu Facebook ou com o seu Gmail, no futuro, não tão, né, distante, você vai poder logar com a sua carteira. E justamente aquele NFT, que é justamente o token gating, né, justamente um acesso guiado por um token, te destrava certos benefícios. Pô, esse cara aqui é holder da reserva e ele mintou. Por ele ter mintado, ele já é um pouco mais OG, a gente gosta um pouco mais dele, né? E assim, ele não só mintou, como ele nunca listou nem nada, ele tem um pontinho extra, né? Então assim, você pode justamente assim, criar esse tipo de perfis a partir de um token e a partir deles, né, drivar justamente experiências, né, seja um desconto numa loja, seja justamente acesso a um evento. E isso para mim já está também, acho que assim, muito claro que é o que vai acontecer. O Starbucks está investindo muito nessa tese, né? A própria Nike está começando agora nessa questão de cocriação, essa questão, né, justamente aí de membership, né? A reserva, mais uma vez, modéstia à parte, né, é o maior case do Brasil, né, justamente se dando, né, muito bem nesse sentido. Então, mais uma vez, né, então assim, NFTs como justamente um vínculo entre marcas e comunidade, como loyalty, CRM e membership, eu acho que já é uma coisa muito estabelecida, que a gente vai começar a ver cada vez mais. Muito maneiro aí esse comentário, esse exemplo da reserva. Eu queria te perguntar, na verdade, quais são as outras iniciativas aqui dentro do Brasil, né? Você falou muito da Nike, do Starbucks, agora um pouco da reserva, mas eu queria saber também quais outras empresas brasileiras que estão mergulhando aí na Web3, seja por meio de times que já existem, ou seja por meio de criando suas próprias equipes, assim. O que você sabe aí que tá rolando? Boa, legal. Cara, então assim, falando de marcas, né, então assim, eu vou passar levemente por outras marcas que já se aventuraram, né, aqui na Web3 brasileira. A gente tem a Volkswagen, Melissa, Havaianas, tá? Nenhuma dessas foram feitas efetivamente, né, pela Lumix, mas elas também, né, já estão se aventurando, fazendo esse MVP e trazendo um pouco, né, porque eu conheço mais, né, eu consigo trazer assim com mais propriedade, né, e como é que funciona nesse movimento. A gente também tem, né, um projeto com Ambev, né, com a Skol Beats, tivemos um com a Mint, do BTG, e um com a Coca-Cola, né, falando dos maiores. E o que é muito interessante, né, e isso é super tranquilo de falar também, né, até para instigar, né, justamente assim, as marcas que querem entrar, não sabem como, né, justamente verem essa forma de entrada, né. Cara, mais uma vez, quando você fala de cripto, já é um grande tabu, né, sempre brinco, pô, é mais fácil falar que eu tô traficando droga no Rio de Janeiro do que eu tô trabalhando com NFT, né, e aí, então assim, já é um grande tabu. Quando você fala de NFT, é um tabu maior ainda, né, porque ainda tem aquela mística, pô, é figurinha, fotinho de macaco, Neymar, né, pô, eu até falo, tô com saudades das manchetes ali que falam quanto que o Neymar perdeu, né, no Bored Ape dele faz tempo aí, que não sai esse tipo de matéria, né, mas assim, tem uma mística muito grande. Então assim, o destrave interno que você tem que ter na sua empresa é gigantesco, né, assim, tecnologia, né, com que a Lumix já construiu, é muito fácil você lançar, né, hoje em dia, justamente no projeto, né. O que demora mesmo são burocracias internas e a própria empresa aprender a trabalhar Web3. Então, ter espaço de educação e esse período de destrave, né. Então, o que a gente vê, né, e foram justamente esses projetos iniciais, foi isso, cara, assim, a gente vê valor, a gente entende que tem burocracia. Vamos destravar internamente, vamos aprender a fazer os advogados da empresa, o compliance, a entenderem que não é um bicho de 7 cabeças, vamos entender como é que a gente recebe em cripto, como é que a gente faz tudo isso, e aí a gente entra de uma maneira muito maior, tá? Então, qual que é o meu feeling que eu consigo trazer por dentro da Lumix e que eu observo, né? Mais uma vez, marcas olhando muito para essa questão de loyalty, CRM, né? E efetivamente aí membership, mas todo mundo ainda num período muito de eu quero fazer, o meu time precisa entender como é que faz antes e eu preciso destravar a burocracia interna. Quem já destravou agora no bear market, cara, assim, no bull market, no próximo projeto, tá setado para voar, porque mais uma vez vai ser tudo muito mais prático, muito menos burocrático para justamente a empresa fazer acontecer. Quem está esperando o mercado voltar, né, a se aquecer efetivamente, mais uma vez, vai ter um monte de, né, problema interno, o projeto ele vai ser A, ele vai sair Z, né, totalmente dilacerado, é muito comum que isso aconteça, né, então acho que a gente está passando muito mais agora, porque eu comentei, né, por esse processo de aprendizado muito mais interno que qualquer outra coisa, né, aqui no Brasil. Tem uma coisa, acho que mais do caráter técnico aqui que a gente gosta de olhar para tentar ver quais serão as plataformas ali que vão ganhar notoriedade, principalmente no caso de mintagem, talvez até no limite de armazenagem desse dado, né, dessa imagem, qualquer coisa que tenha ligado ao NFT. E uma das coisas que tem chamado bastante atenção para a gente foi a Polygon, né? Aí, legal. Eu queria entender do seu lado, assim,
para a empresa ou para vocês, faz diferença a rede? Como que entra isso na sua lógica, tanto de venda quanto na sua lógica de decisão de onde vai ser mintado ou como vai ser feito? Boa, legal. Inclusive, pode ser até um título aqui pro podcast, um clickbaitzinho, né? Polygon flipará Ethereum. E eu vou explicar por que eu tô falando isso, né? Isso aí é... E aí... E o Flip, tá? Ele tá se coçando. Ele vai sair da coisa ali do Rio pra cá. Ouvir essa história. E aí... Então, assim, né, brinquei aqui que é um clickbait, né? Mas o que seria isso, né? Eu acho que seria muito mais um flip em termos de use case, né? Porque, cara, assim, convenhamos, né? Ethereum é uma rede ainda muito pouco escalável, cara, para você justamente, né, lançar um projeto que você precisa de muito engajamento e ações do consumidor. Cara, não dá para você ficar, né, a cada claim que você vai dar, interação de voto, pagar ali, né, $10 de gas. Isso no bear market, né? Eu lembro que eu deixei de comprar Pud Penguins a 0.003 Ether, porque o gas na época tava $90, né? Então, assim, imagina numa bull run, com mais gente, né, o quão caro vai ficar isso. Então, Polygon, né, veio efetivamente como uma alternativa perfeita, tá? Eu só queria botar um parênteses aqui, que obviamente, né, a visão que eu trago é muito mais uma visão de empresas tradicionais entrando no Web3 e não necessariamente projetos, né, nativos do Web3. Cara, eu entendo o valor do Bored Ape continuar em Ethereum. Eu entendo o valor, né, efetivamente, de uma coleção que é uma arte pela arte, que nem um Squiggle, né, algo do tipo, continuar em Ethereum, porque o mercado vê mais valor quando algo está em Ethereum. É uma rede mais segura, uma rede principal, não tem como assim, né, ela, de certa forma, óbvio que tem sempre, né, mas a chance dela perder o reinado, né, é muito menor que uma Polygon perder, por exemplo, né. Então eu vejo o valor desse tipo de coleção estar na Ethereum, mas quando a gente fala de utilidade, Polygon faz muito mais sentido porque, mais uma vez, cara, é barato, né? Justamente assim, faz sentido para o seu holder, né? Ele já está cheio de fricção entrando no Web3. Imagina ele ter que ficar pagando gas em dólar, cara, efetivamente, né, no dia a dia dele. Então, né, assim, além de eu ter todo o processo de vendas aqui na minha manual Lumix, né, eu faço todas as consultorias e construções de projetos também das marcas que estão entrando. E assim, para todo mundo, eu sugiro o Polygon, tá? Mais uma vez, é mais barato para você lançar, a utilidade para o seu usuário é muito mais eficiente, você consegue fazer uma coleção muito mais completa. E uma coisa que eu gosto muito aqui na Lumix que a gente conseguiu fazer, né, é colocar um grau de Web3 escolhido nos nossos projetos. O que é isso? Você pode fazer desde um projeto completamente assim, não só em termos de plataforma, mas de comunicação Web3 para o usuário final, né? Ele vai ver lá o preço em Matic, né, Polygon, vai ter, né, um login com MetaMask. Você pode fazer também um negócio assim, Web 2.1, né, onde o usuário ele vai pagar com Pix, ele usa uma API de carteira nossa para criar uma carteira cripto justamente, né, com user e senha, né, ou e-mail e senha. Então assim, ele tem uma experiência completamente, né, voltada porque ele conhece, uma fricção completamente reduzida. E aí Polygon entra dando muito valor nesse sentido, né, porque com Polygon é uma coisa super interessante, tá, que eu acho que também vai ser muito frequente no futuro. A gente consegue fazer como se fosse uma carteirazinha intermediária que ela fica batendo os gas da transação. Então o usuário ele consegue fazer todas as interações que ele quer on-chain sem ter que pagar nenhum gas que justamente interrompe o dia a dia dele mais, né? Então assim, para mim não tem por que uma marca hoje em dia, né, assim, tradicional, buscando utilidade, entrar efetivamente, né, em Web3 e não usar Polygon, né? Acho que como grande conclusão assim, cara, puramente focado em boa experiência do usuário, menos fricção de entrada e justamente, né, mais capacidade de botar utilidade nos projetos e no dia a dia. Cara, você trouxe uma abordagem aí que pra mim é nova, assim. Principalmente quando a gente fala essa questão de utilidade desse tipo de tecnologia, né? Porque tem muito buzzword que envolve, você tá falando, você vai ser o futuro e tudo mais, e pouca tecnicidade para tomada de decisão. Você falou duas coisas que eu achei bem interessante, que é a questão, vou escolher Polygon pela possibilidade de engajamento e pelas ações do cliente, porque quanto mais você precisa disso, mais o cara tem que pagar do outro lado. Se for um custo irrisório, beleza, não vai sentir aquilo, ele vai fazendo aos poucos. Perfeito. E essa questão para mim, assim, essa definição é nova. Mas aí quando a gente olha para Polygon, obviamente, pela questão de ser barato, e quando você fala também, você define muito bem essa diferença de coleções aqui, que faz sentido esses caras estarem numa rede mais cara, né? E aí quando você lembra para mim assim, olha, vai flipar em termos de utilidade, para mim a gente pode comparar inclusive coisas como marcas que são vistas com menos valor e tem muita utilidade público em geral, né? Você pensar assim, atinge classes menores, mas com muito mais volume de utilidade e outras uma analogia coisas. para games, né? O Free Fire, né? É um negócio muito mais acessível, barato, você não precisa ter um puta de um PC caro para jogar, né? Efetivamente. E, cara, o que Free Fire fez aqui foi histórico, né? Assim, em termos de volume, crescimento rápido, né? E eu acho que assim, Polygon tem esse potencial, né? Eu acho que Polygon como marca, empresa, né, veio se estruturando, se fortificando muito nesse, né, curto prazo. O BizDev que eles estão fazendo é surreal, né? Então assim, eles pagaram ali $3 milhões para The Gods e Utes, né, que é uma coleção de Solana, a maior coleção de Solana, né, migrarem para
o The Yields está indo para Polygon e The Gods para Ethereum, né, saindo de Solana. Então eles estão fazendo com essa parada dos grants, né, trazendo marcas para dentro, né, então Starbucks é em Polygon, Instagram, né, justamente está vinculado com Polygon já, né, a Disney está fazendo coisa com Polygon, então assim, as grandes marcas estão entrando, né, então assim, mais uma vez, não só por utilidade, como trabalho de BizDev incrível que a própria Polygon está fazendo como empresa, né, eu acho que vai começar a se tornar um standard para as marcas, né, tradicionais entrarem no mercado. E aí é o que eu falo, né, mais uma vez, eu acho que não é uma questão de certo ou errado, é uma questão do que funciona melhor para o seu projeto, para sua comunidade. Eu hoje em dia, tá, se eu estivesse lançando reserva hoje, o meu feeling, tá, olhando para cá, eu acho que eu ainda lançaria a Genesis Collection e Ethereum, porque tem essa questão de algo ter mais valor, né, justamente o valor agregado no tempo, tem que estar, né, justamente na rede Ethereum, tem essa percepção de mercado, e tudo que é de utilidade, né, ou secundário, vamos botando em Polygon ali, que é um movimento que também vem acontecendo, tá, assim, o próprio Cool Cats faz muito isso, né? A coleção principal em, por exemplo, Ethereum, e justamente tudo que sai depois eles vão botando em Polygon ali, porque assim, pô, isso aqui não nasceu para ter valor, né? Não é a grande chave de acesso que tem que estar na principal blockchain para isso, né? Pô, deixa ali, né, como utilidade, um brindezinho que é muito mais barato para o usuário final, né? E quando você fala disso, me vem muito na cabeça a ideia de redes e ecossistema, né? Se você pensar pela, sei lá, sistema operacional, o iOS ou o Android, né? O iOS tem muito menos pessoas, mas o volume médio que o cara gasta com apps é muito maior do que o Android. Mas só que o Android você vai estar em mais celulares. Então, assim, é um trade-off para as marcas que, na verdade, dependendo do tamanho do seu negócio, você não tem que tomar uma decisão. Você tem que estar nos dois, porque você tem que atingir e beleza. Isso que faz sentido. E quando você fala esse negócio para mim da Polygon, me vem algumas coisas na mente, né? Primeiro, o histórico, né? Acho que esses caras fizeram um initial exchange offer na Binance, pegaram um hypezinho bom lá, depois eles realmente começaram a construir de fato um negócio ao redor com aquela grana que eles captaram, e tinha uma coisa na época que eles começaram a atrair bastante projeto, que era a unanimidade do pessoal que entendia que o customer experience dele era muito bom, ele inclusive dedicava alguns desenvolvedores para fazer a integração com aquilo, para acelerar o processo. E aí depois veio toda aquela parte de PR, né? Tipo assim, os caras fizeram parceria com um monte de gente. E agora a gente está vendo um pouco dessas hard forks que estão acontecendo, uma evolução tecnológica. Então, assim, parece que o cara está seguindo um processo, assim, extremamente sólido para o crescimento do ecossistema como um todo. Perfeito. E aí, para mim, a dúvida vem a seguinte. Você olha esse cara abraçando as marcas e tendo bastante sucesso, pelo menos nos últimos 12 meses foi muito isso, eu olho agora para Flow com um pouco de receio. Que esse era o cara para talvez fazer isso e começou minimamente bem, atraindo boas marcas. Acho que a NBA, o UFC, ele trouxe algumas coisas lá para dentro. E agora é um cara que, assim, pelo menos na questão de notícias, um cara que tá meio para escanteio versus o que a Polygon tá fazendo. E para você, isso, primeiro, você entende um pouco da Flow, isso faz diferença? E existe alguma outra rede concorrente barata o suficiente para tentar desafiar esse status da Polygon de ser uma rede barata para NFT? Boa. Cara, ótima pergunta. Inclusive isso que você falou da Polygon, né, é muito legal, né, tá fazendo uma analogia, né, eu não enxergo o Ethereum como empresa, mas eu enxergo o Polygon como empresa, né, assim, é surreal o movimento que eles estão fazendo, né, e assim, isso vai ser bem visto por algumas pessoas no mercado, vai ser mal visto, né, tem gente que enxerga muito mal, né, a Polygon, por exemplo, tá distribuindo grants para justamente trazer, né, justamente alguns projetos para dentro, querendo ou não, você tá pagando para esse cara entrar, mas ao mesmo tempo é um movimento comum de mercado, na Web 2, né, então acho que é super tranquilo, né, algumas místicas aí que a gente acaba se debatendo. Cara, essa questão da Flow é muito interessante, né? Porra, a Flow da Dapper Labs, eles cunharam, né, efetivamente, se não me engano, o R721, né, que é um dos principais contratos aí de NFT com CryptoKitties, lá atrás. Foi. Então, assim, surreal. Inclusive, curiosidade, tá? A Dapper foi cofundada por um brasileiro aí, Arthur, gente boaça, ele. E aí, então assim, eles começaram lá atrás, né, justamente assim, começaram a fazer projetos incríveis, né, que nem você comentou com o NBA, né, no passado com a NFL, né, tem a UFC e tudo mais. E o que eu acho que o mercado começou a enxergar, né, da Flow, e eu acho que até entra um pouco na tese, né, de multi-chains, né, efetivamente, que a Flow virou uma blockchain para projetos de esporte. Né? Então, se você não fosse um projeto de esporte, não fazia sentido você estar lá. Né? Então, assim, a comunidade da Flow também, né, por justamente ser, né, abraçada por esses grandes projetos de esporte, a própria comunidade virou justamente uma comunidade que gostava de NFTs e produtos de esporte, né? Então, acho que essa foi a questão com a Flow, né, que ela pode ter, assim, entre aspas, ter ficado de escanteio. Eu sei que eles estão bem fortes agora no momento, tá? Eles estão abrindo aí justamente a blockchain, para justamente, era uma blockchain fechada também, ainda tem essa questão. Então, você não podia desenvolver com facilidade, na verdade, você não podia desenvolver, né, efetivamente lá dentro por ser uma blockchain fechada, e agora com ela aberta, talvez, né, a gente veja aí um concorrente, né, páreo para a Polygon, né, um movimento recente aí que eles abriram, mas acho que essa questão, né, a Flow, ela começou a ser vista como uma blockchain para projetos de esporte. Mais uma vez, talvez eles consigam reverter e ser um grande concorrente, né, páreo aí para a Polygon, foi essa a segunda pergunta, né, e em termos, tá, acho que de
outras blockchains rápidas e baratas que poderiam ser concorrentes, né? Acho que vem a Solana na cabeça, né? Acho que a comunidade da Solana é fortíssima, né, em termos de NFT, né? A grande Solana Summer NFT, quem pegou, né, sabe quão legal que é essa paradinha daí, né? Você não tem que pagar num bull market, né, $80 de gas aí pra comprar um NFT de um porquinho, de um patinho, sei lá. E aí, então acho que Solana, né, apesar dos pesares, né, do contexto que tá, acho que pode ser uma grande concorrente. BNB eu não boto muita fé, tá, nesse sentido. Acho que a Binance tentou ali criar o próprio mercado de marketplace. A BNB eu acho que ela é muito mais forte para games play to earn, né? Todos os grandes games play to earn que você vê, né, eles surgiram aí grandes, assim, que eu digo, assim, que tiveram muito volume, né? Bomb Crypto, essas paradinhas que hoje em dia estão mortas, né, na BNB. Cara, e quem sabe, né, agora com a Vax e o Optimismo aí também, né, crescendo cada vez mais, né, a Vax não, desculpa, a Arbitrum, né, o Optimismo crescendo cada vez mais, a gente não tem um volume legal, né. E acho que também, só para concluir aqui, eu acho que é um movimento muito macro também, né, porque o próprio OpenSea, que era o principal marketplace, por muito tempo teve só Ethereum. Será que isso não foi o que impactou para justamente NFTs, né, não surgirem em Polygon antes? Que não fazia sentido se lançar, acho que Polygon tinha já no OpenSea, no comecinho da Bull Run, você lembra? Não, ele lançou depois. Depois, né? Então, assim, então será que o próprio OpenSea, né, como a casa, não foi quem pautou toda essa questão? Porque justamente era o grande, né, local onde você tinha volume. Será que se a gente não tivesse Polygon lá antes, Polygon não poderia já ter, nesse sentido, flipado em termos, né, de coleções, efetivamente, né, a Ethereum, né, nesse sentido? Então, acho que para a próxima Bull Run, né, nessa nova construção, a gente tem um mercado muito mais amplo agora, né? Justamente o OpenSea, que é o principal marketplace, abraçando todas essas blockchains, né? Isso é interessantíssimo, porque agora você tem, né, justamente um grande local de exposição para construir uma blockchain, né, mais eficiente, né, às vezes para esse tipo de utilidade, óbvio, né? Eu acho que você tem também essa quebra, né, de paradigma onde tem que ser em Ethereum para dar certo e você pode, né, aplicar utilidades, e acho que entra também um pouco dessa tese multi-chain, né? Pô, cara, eu quero fazer um game, eu vou para, sei lá, BNB. Eu quero fazer justamente algo voltado para esportes, eu vou para Flow, né? E talvez a gente tenha justamente uma distribuição nesse sentido. Eu acho que é bem legal, assim, eu acho que é um novo mercado. Cara, muito maneiro ouvir isso, tá muito em linha com a nossa tese multi-chain mesmo, né? Talvez a Ethereum seja, né, o hub das coleções muito grandes, né? Porque o gas realmente faz muita diferença para coleção pequena, mas faz cada vez menos quanto maior for o preço da coleção. Mas realmente, ver aí cada um se especializando em um nicho é muito interessante. E realmente é o que a gente vê na prática, né? Até mesmo em portfólio pessoal e coisas do tipo, né? Perfeito. Mas, cara, o que eu queria te perguntar era o seguinte. Saiu agora um relatório de desenvolvedores da Electric Capital, né, que eles mandam todo ano, e lá tinha algumas análises de quantidade de carteira, né? A análise era a seguinte: cerca de 80% das carteiras hoje em dia começam mintando NFTs, né? A primeira ação da carteira, que antigamente era interagir muito mais com o DeFi, hoje em dia virou interação direta com o NFT. Como é que você vê isso para os próximos anos? Assim? Você vê essa tendência aumentando? Ou você vê que DeFi vai recuperar espaço aí? Ou você vê talvez até um terceiro caso de uso mais interessante surgindo aí, pegando essa fatia? Como é que você vê isso no futuro? Boa, cara, como porta de entrada, eu vejo isso aumentando, tá? Eu acho que assim, é simplesmente um reflexo do mundo como ele é, né? Você fala de finanças, né? Eu lembro que antes da pandemia, tinham estados do Brasil com menos de 1.000 CPFs cadastrados no Ibovespa, né? Era uma parada assim surreal, né? A gente teve um boom, principalmente dos jovens muito grandes na pandemia investindo, né? Então o interesse justamente por você entender algo financeiro, né? Você ter esse hábito de investir em algo que às vezes não seja poupança, aqui, principalmente no Brasil, né? E no mundo como um todo, né? É muito grande. Então faz sentido essa porta de entrada ser via entretenimento, via uma marca que você curta, né? Justamente um jogo que você queira jogar, né? Ao invés de justamente DeFi ou Bitcoin, querendo ou não, você mexe com finanças, né? E mais uma vez, você tem que ter esse onboarding muito mais, né, de entendimento da tecnologia por trás do que falar, porra, né, a Reserva lançou a Dora Reserva, vou te comprar um NFT dela aqui porque eu gosto da marca, quero desconto, né? Então eu vejo isso aumentando, tá? Essa forma de entrada. E o que eu vejo, tá? Começando a partir de agora, que inclusive é uma das minhas teses favoritas, tá? A entrada na Web3, assim, em geral, né, por marcas e não pelo ecossistema como um todo. Né? Deixa eu explicar o que exatamente é isso. Na Bull Run passada, então, né, 2021, mais uma vez, né, a gente teve todo mundo entrando pelo NFT, né, eu quero comprar NFT, foi até a palavra do ano aí, né, acho que o dicionário de Oxford, né, que ele escolhe lá as palavras, né, que tem. Então, assim, entraram muito pela tecnologia. E hoje em dia, né, mais uma vez, tu não está entrando pelo ecossistema NFT, tu não está necessariamente entrando pela tecnologia por trás, você está entrando porque você quer ter uma conexão maior com a marca que você gosta, né? E um dado, cara, eu infelizmente tentei puxar a fonte, eu não achei, mas quem me falou é crível, tá? Então vou trazer esse dado aqui, que é um dado dos NFTs da Reddit, né? Então, cara, acho que quase
na verdade, menos de 1% das carteiras que compraram o NFT da Reddit interagiram com uma outra coleção depois. Isso, cara, é interessantíssimo. Porque, mais uma vez, né, você não entrou pela Web3, você entrou pela Reddit, que é justamente, né, uma plataforma, né, justamente um portal que você ama e que justamente você vê valor naquilo. Então, uma das grandes teses que eu tenho também, né, e corroborando com isso, né, então, é a entrada cada vez mais, né, por projetos de NFT ou games, né, que é justamente o que driva, né, justamente o interesse das pessoas, muito mais que finanças no geral, e cada vez mais, né, drivado por marcas específicas, onde essa pessoa ela pode entrar na Web3 e não necessariamente ela vai querer entender sobre Bitcoin e não necessariamente ela vai querer comprar um NFT de uma outra marca, né, mas ela entrou por aquela marca favorita dela, que driva a tese, né, das plataformas próprias, né, proprietárias de cada marca. Né? Então, mais uma vez, é como se em 2021 você tivesse entrado, assim, trazer uma analogia ao Web 2, né, como se o mercado digital no Brasil tivesse começado com o Mercado Livre. Né? Ninguém tinha e-commerce, todo mundo comprava de forma secundária no Mercado Livre. É ruim, tu não tem uma imersão tão grande no projeto, tu não entende direito o que está acontecendo, a marca não consegue explorar uma maneira tão decente aquilo, né? E aí agora as marcas estão começando a ter os próprios e-commerce, que a gente chama de e-commerce, né, que é um e-commerce descentralizado, né? Então, né, eu acredito muito nessa tese de cada vez mais, né, marcas tendo plataformas proprietárias com venda primária e secundária, onde o consumidor ele não necessariamente precise sair daquela plataforma para vender, usar utilidades e tudo mais, né? E, né, e mais uma vez, dado que as marcas estão crescendo nesse sentido, a entrada ser cada vez maior por NFTs ou games e menos por DeFi ou Bitcoin, né, que era a forma de entrada antiga. Cara, bem legal essa tese que você foi falando, eu fui imaginando várias coisas aqui das possibilidades, inclusive de por onde você tem que começar a atrair teu cliente, que você, sei lá, se você é uma empresa de cripto, né, talvez o grande gancho seria esse mesmo, por meio de comunidade, por meio de coleção de NFT, em que você possa engajar, porque parece muito mais fácil o cara, assim, dado que foi a palavra do ano em 2021, dado que o Neymar tem um NFT, dado que existe todo esse contexto aí social que empurra as pessoas para não de fato entenderem o NFT, mas entenderem minimamente que ele existe, que pessoas têm esse NFT e que ele pode comprar, que é seguro, pelo menos na cabeça dele, porque tem muita gente adquirindo isso. Acho que é um puta insight aí para tomada de decisão de por onde você deve atrair esse cliente. E é uma tese validada, tá? Desculpa te interromper de novo, André. Mas, cara, assim, o próprio mercado Bitcoin tá com uma comunidade hoje em dia, né, efetivamente, no Discord, né? Você vai ver, Binance lançou Marketplace na plataforma, Crypto.com lançou também, Coinbase lançou também. Então, assim, mais uma vez, como que eu onboardo novos usuários aqui? Como que eu posso reduzir o CAC? Né? Ao invés de eu fazer ali, né, justamente um cupom de 20%, um anúncio no Super Bowl, deixa eu lançar uma coleçãozinha aqui barata, mais uma vez estou falando um smart contract que não é tão caro, né? Você tem até uma equipe interna, né? Você dedica horas de uma pessoa do seu time para fazer isso, faz uma artezinha legal, e você tem, né, milhares de pessoas efetivamente, né, entrando na sua plataforma, e mais uma vez, ele entrou justamente pelo NFT, justamente pelo jogo, mas a chance desse cara depois, né, começar a se interessar por cripto no geral, compra uma moedinha aqui, né? Começou comprando Sandbox e Decentraland, mas depois comprou Bitcoin, é muito grande. Né? Então, assim, como questão de crescimento para corretoras criptos, empresas nativas criptos, é interessantíssimo, né? Justamente essa tese do NFTs, mais uma vez, né, dado que a forma de entrada está começando a ser cada vez mais, né, outra, que não, né, diferente do que era antes. Só um comentário antes de você continuar aí, André. Eu acho que esse cenário ele é muito reflexo da realidade também. Assim, se você olha para o mundo, existem muito mais coisas não fungíveis do que coisas fungíveis. Perfeito. Né? Então, se a Web3 ela é um espelho da realidade, faz todo sentido que as pessoas embarquem muito mais por tokens não fungíveis que tokens pelo que já existia antes. Né? E é sempre dessa forma, né? Quando você tenta trazer esses espelhos aí e essas comparações, tentando encaixar ciclos de evolução humana do passado e até, sei lá, biomimética do ponto de vista biológico da coisa, você consegue encontrar essas nuances e essas similaridades, né? Acho que uma delas é essa. Mas tem uma coisa sobre NFT que é uma dúvida crucial minha sobre a questão do fee digital, né? Que é aquela junção do físico com o digital. Eu tenho uma... Primeiro, quando eu vi isso a primeira vez, me causou uma certa estranheza. Parece que a gente está tentando replicar talvez seja uma aplicação muito simples na minha cabeça, né? No sentido de, putz, eu estou tentando pegar sei lá, vamos supor, a venda antecipada, né? E tornar aquilo uma tokenização, que é tipo, vai lançar tal produto. Vocês querem comprar, me dá o dinheiro aqui na pré-venda e eu vou distribuir aqui quando fechar a pré-venda tal dia, eu sei quantos tem, eu não preciso fabricar mais do que normal, só que o fato de estar fazendo isso com NFT parece trazer uma roupagem diferente, então eu fico uma visão meio de bode quanto a isso, porque
o que ele está fazendo é, tipo, beleza, mudou a ferramenta, mas o intuito é o mesmo, é fazer uma pré-venda ali. E aí, assim, isso tem sido, de alguma forma, bem feito pelas marcas e bem aceito. Assim, no Brasil, a gente tem a reserva, né? Acho que lançaram uma parte dos tênis, foram nessa visão aí também. Não sei se o Hood também foi nessa... O Hood, ele foi benefício gratuito. Benefício gratuito, holders, né? Dos holders, né? Então, tipo, como que tá isso? Primeiro, como que a indústria vê, como que você vê, e como que isso está sendo explorado, se está sendo explorado de alguma maneira muito disruptiva, ou estamos fazendo realmente uma espécie de pré-venda aqui com o token? Boa, legal. Cara, uma ótima pergunta, tá? Você até um pouco clichê, né? Usar aquela analogia que todo mundo faz da Web 2, por exemplo. Né? Quando começou a internet, né, aquela era, né, e antes da bolha ali de 2000, era literalmente isso, né? Você pegava justamente o que já existia, você botava online sem ter muita utilidade, mas mais uma vez, né? Era o mundo experimentando uma nova tecnologia, né, e justamente assim, entendendo até onde, né, você conseguia chegar com aquilo, e mais uma vez, no meio desse processo, descobrindo quais que eram as reais utilidades. Eu acho que a gente está passando literalmente, né, por esse mesmo momento, né, só que agora não que a gente chama, né, de Web 3, então mais uma vez, né, você pegando o que você já faz e fazendo com uma outra tecnologia, e óbvio que grande parte desse use case, que nem você falou, né, gera um pouco de bode. Você fala assim, pô, você não precisa de blockchain para fazer isso, você não precisa de NFT para fazer isso. Inclusive, cara, o Caio, né, que é o CEO da Lumix, grandes discussões que a gente tem no dia a dia, né, eu acho que a maior pergunta que a gente se faz quando a gente está criando um projeto é, pô, precisa mesmo de NFT? Será que a gente quer botar NFT aqui ou a gente só está fazendo qualquer coisa, né? E a gente vai lá e reformula. Então, acho que o que você falou está certo, né, grande parte dos projetos, eles fazem isso, mas, mais uma vez, acho que é um caminho natural das coisas, né, como elas acontecem mesmo quando elas, né, em termos de novas tecnologias muito disruptivas. Inclusive, tá, para mim é o seu modelo falho, e aí para mim eu vou botar uma outra tese aqui que eu gosto muito, tá, que é o modelo de Season Pass, que mais uma vez, né, na narrativa, né, do NFT, você tem benefícios infinitos a partir de uma propriedade, né, então assim, você compra um NFT e você espera ganhar benefícios para sempre com aquilo, não tem um contrato, não tem algo que fala assim, pô, você vai ganhar até X, né, quando você tem um roadmap muito bem definido, né, e financeiramente se torna inviável, né? Ainda mais justamente com a quebra dos royalties que a gente começou a ter no mercado hoje em dia, né? Então, dando contexto pessoal, existia um consenso que royalties eram definidos por contrato, e assim você não conseguia mexer neles, até o marketplace simplesmente falar assim, opa, eu posso mexer, né? Porque não está definido por contrato. E hoje em dia, né, quando você tem uma venda secundária, não necessariamente você ganha, né, uma renda, né, justamente daquilo lá de maneira, né, secundária mesmo. Então eu acredito muito nessa questão, né, do Season Pass, onde você não está necessariamente só antecipando uma receita, mas efetivamente fazendo um projeto com começo, meio e fim, né, e aí assim, aí obviamente você pode estar antecipando uma receita, né, para fazer esse projeto dar certo, tá? Acho que essa é uma das questões. E dois, tá trazendo também um insight de mercado bacana, eu vejo muito mais, e entrando nessa tese do loyalty, né, tudo mais, as marcas fazendo hoje em dia grandes free mints, tá? Então assim, você free mintando um NFT para justamente, né, o seu holder, e a partir disso, instigando ele, né, justamente interagir mais com a sua marca. Que aí entra toda a questão, né, da integração de bancos de dados on-chain e off-chain. E o que é isso? Né, você pegou e fermentou um NFT, por exemplo, do Starbucks. E a cada like que você dá no Instagram, né, do Starbucks, o seu NFT ele evolui de nível. Né, e aí que eu falo que justamente é a mescla da Web 2 com a Web 3. Então acho que é muito mais, né, assim, mais uma vez, dependendo da marca, né, inteligente, e é uma nova forma que a gente viu justamente de construir. Você fazer esse free mint, cria uma comunidade, gera uma base de holders, né, gera seu CRM on-chain e mescla os dois mundos, que necessariamente você tentar o moonshot que era antes, né, que a gente até falou das cifras, né, pô, a Adidas arrecadando 30 milhões, a Artifact, né, arrecadando 180 milhões, né, assim, não é todo mundo que tem esse poder, né, não é para sempre que isso vai continuar acontecendo, né, é loucura, são preços aí estratosféricos, então acho que, né, o próprio mercado também já percebeu e está mudando um pouco, né, a forma como os NFTs eles são lançados e como eles se comportam, né, depois de serem lançados, né? Então essa questão do Season Pass, né, ele pode valer por 1 ano, depois você tem que renovar, pagar uma assinatura para esse NFT valer, né? E aí essa questão também, né, do Free Mint, que ele vai evoluindo e a partir do seu engajamento com a marca, ele vai te dando mais benefícios com ela. E aí assim, o NFT evoluído, óbvio que ele pode ter um valor maior no mercado. Assim, o que eu acho mais interessante são essas, assim, que você trouxe aqui muita coisa, a questão dessas aplicações que estão sendo testadas, né? Acho que no limite a gente está falando sempre de uma coisa que a gente está evoluindo e está testando sempre, assim, tipo, always in beta, tipo, talvez em alpha, né? Na verdade, em beta a gente está aqui ainda. E tem muita coisa que a gente ainda vai ver esse negócio evoluir, talvez até de uma maneira inesperada em alguns sentidos, principalmente quando a gente mesclar essas duas coisas, né? E aí quando você fala dessas aplicações básicas, que seria, beleza, eu vou retratar isso dentro do blockchain, vou trazer alguma coisa que talvez a própria
a coleção de PFP seja isso, a questão das artes digitais apresentadas por Tolkien, seja generativo ou não, também representa um pouco isso. E a gente tem essas inúmeras aplicações que a gente tem hoje já no mercado despontando, trazendo um cheirinho de como que vai ser esse futuro. E aí, para mim, veio uma dúvida, a mesma coisa que eu tenho com games, né? Assim, eu ainda tenho essa visão que em games a gente vai ter a indústria de games abraçando esse mercado e tomando conta dele não muito antes, mas quando eles vierem vai ter muito mais força do que as empresas nativamente Web3 que estão tentando criar jogos from the ground, assim, tipo, pensando numa Star Atlas, que arrecada o dinheiro, vende os NFTs, vai evoluindo no negócio, tenta entregar um beta, depois tenta uma versão nova e tipo, o jogo não é a que demora 5 anos para ser feito, como sei lá, um God of War da vida, e aí você entrega o jogo de uma vez. Tem uma lógica ali de entregas parciais nesse processo. E eu acho que quando as empresas de Web2, de games vierem para tomar esse negócio, elas podem tomar. E aí a pergunta para mim, para você, em NFT, e aí de modo mais amplo, né, não só a questão de jogos, qual que é a sua visão sobre isso? As empresas nativas, ela tem uma vantagem de ter começado, de entender muito melhor, por ter nascido naquilo, atrair até as melhores cabeças, né? Imaginando numa cabeça de um cara que é inovador, ele talvez queira trocar muito mais que um empreendedor que passou várias buchas ali durante o ano do que com um cara que já é executivo dentro de uma área e está simplesmente tentando navegar nesse mundo de NFT, ou não, ou a gente vai ter uma visão parecida com a que eu tenho para games. Cara, eu acho que não é tão trivial, né? Eu acho que cada um vai ter os seus próprios benefícios. A gente tem uma parada da Yuga Labs que foi surreal, os caras pegaram um valuation de 4,5 bi, óbvio que tem todas as teses conspiratórias, né, da MoonPay, eu acho que não é nem conspiratória, né, aconteceu, né, da MoonPay comprando os apes, né, pros famosos e tudo mais, né, como que esse crescimento ele foi de certa forma manipulado, e tem gente que fala, né, da A16Z ser justamente uma grande manipuladora de mercado, então assim, tem essas questões, mas ao mesmo tempo que você teve, né, efetivamente essas grandes marcas nativas da Web3 surgindo, numa velocidade muito maior, Kyle Bored Ape fala, né, é uma parada surreal, né, você literalmente descentralizou uma marca. E essa questão, né, da descentralização da marca foi uma das minhas grandes também viradas de chave, né? Explicando pro pessoal o que é isso, né? Quando você compra um Bored Ape, você tem, né, efetivamente os direitos de imagem sobre o macaquinho que você tem, né? Não é toda a coleção de NFT que te dá essa liberdade, né? E dado que você tem os direitos de imagem, você pode, por exemplo, criar uma marca de roupas com ele, né? Teve gente que criou uma hamburgueria com ele, o Eminem botou ele num clipe, no macaquinho que ele tem. E isso é magnífico, né? E você fala assim, pô, Lug, mas assim, como assim você tem? Né? Eu posso simplesmente copiar e colar, né, essa imagem, eu também tenho, mas cara, assim, falsificação não matou o Louis Vuitton, né, falsificação não matou a Gucci, né, não é isso que vai matar o Bored Ape também, quem sabe trabalhar com esses ativos vai saber trabalhar muito bem. E aí, pô, tu fala pra uma Gucci, uma Louis Vuitton, é quase que impensável você, né, trazer essa cultura lá dentro de descentralizar a marca, mas imagina que legal se a Louis Vuitton lançasse, sei lá, 5 estampas, né, únicas, e você comprasse essa estampa da Louis Vuitton e tivesse o direito de imagem sobre ela, né, pode ser magnífico, né. Então, acho que as empresas Web3 nativas, né, elas têm justamente essa capacidade, né, mais tranquila de realmente ousar e disruptar o mercado e até criar alguns caminhos. Mas as empresas Web2 têm muito mais dinheiro, estrutura e comunidades já formadas, né? E eu falo que não é trivial, porque eu acho que é muito uma questão assim, cada marca vai atingir o público que tem que atingir, né? Vai ter gente que vai falar assim, pô, eu não quero comprar um NFT da Nike, da Puma, da Adidas, que eu não gosto dessas marcas. Eu quero me sentir ali parte do underground Web3, eu quero estar o dia inteiro, né, conversando do Discord, né? É uma persona completamente diferente. E tem um cara que fala assim, pô, não entendo tanto de Bored Ape, não entendo tanto de cripto, mas eu gosto da Nike, né? Deixa eu comprar esse NFT efetivamente aqui dessa empresa, né? E usar o Discord uma vez por mês, algo do tipo. Então, mais uma vez, são personas muito diferentes, né? E eu acho que cada marca vai atingir o seu nicho da forma que tem que atingir, né? Eu não vejo necessariamente ela se canibalizando tanto, tá? Até, mais uma vez, né, pelo tipo de produto ser muito diferente que sai, mais uma vez, né, pela forma de construção interna, cada marca tem. Uma vai ser muito mais focada em loyalty, e a outra, né, e justamente esses outros use cases que, mais uma vez, né, agreguem ao core da marca que lançou, e a outra vai ser muito mais, né, assim, acho que maluco, vamos disruptar o mercado, vamos fazer coisa louca aqui na Web3 que a gente pode, meio que, né, vamos arriscar. Só um comentário antes de passar para a mineração da semana, a gente está se aproximando do final. Esse negócio do Bored Ape, eu lembro que eu discuti internamente com o Marco, falei, cara, olha que bizarro, né? O cara, na mesma semana, ou no mesmo mês, apareceu o Eminem usando o macaquinho dele para apresentação do VMA, eu acho. A gente teve a hamburgueria, acho noticiada, a hamburgueria antes, mas eu lembro que outra coisa que apareceu na mesma época foi o
M&M's. O M&M's. O M&M, do King Buddy- Chips. Isso, do King Chips. E só trazer uma dentro, tá? O King Chips é tão louco que, assim, o King Chips é uma marca derivada do Bored Ape, da Yuga Labs, e a King Chips botou a própria marca derivada no M&M, né? Então é uma derivação da derivação ali, né? A Yuga Labs não tem nada a ver com o M&M, né? Ou tem, a gente não sabe. E o ponto ali é que você fala, que departamento de marketing conseguiria aprovar essas duas coisas tão bem, assim? Exato, A ponto de exato. aprovar o M fazer aquilo, e quanto que aquilo amplifica para públicos totalmente diferentes a marca, que ajuda o próximo cara que for lançar alguma coisa usando o Bored Ape a ser tão hypado quanto, porque aquilo apareceu em PR, aquilo apareceu em notícia, apareceu na TV. Então essa possibilidade aí dessa marca descentralizada, para mim é um negócio assim, meio absurdo que pode acontecer lá na frente, inclusive até pensando na questão de como foi o YouTube, por exemplo, assim, puta, vai lá, bota um videozinho seu, vai ser legal, vai ser engraçadinho, vai ser bacana, e de repente as marcas dominam como anunciante aquele negócio no momento que o próprio Google fala, não, agora vai ter regras nesse jogo, não pode copiar o serviço do amiguinho, não pode botar uma música do amiguinho aqui, vocês podem jogar aqui, a marca, beleza, se tiver conteúdo impróprio a gente vai mover para um outro local, porque você, marca, pode aparecer aqui, aquilo começa a ter isso, óbvio, depois de muito tempo deixar rodando. Aí, entendi como funciona, né? O cara, óbvio, o Google, quando comprou o YouTube, entendia qual era a possibilidade daquilo, né? Sabia que tinha alguma coisa interessante ali. Então, acho que essas coisas que a gente vai ver, elas precisam desse tempo de experimentação, né? Então, talvez amanhã a Yuga Labs fala, pô, legal, a gente precisa restringir aonde esses caras podem usar o Bored Ape. Restringir seria do tipo, olha, não quero nenhum conteúdo impróprio que envolva sexualidade, alguma coisa do tipo assim, não quero que minha marca seja usada para isso. E aí você começa a limitar, seria exatamente o que o YouTube fez lá atrás, de limitar quais são os conteúdos que ele quer ver dentro daquela plataforma, inclusive de criar regras extremamente claras que mudam com o tempo. O Shorts é hoje, mas eu lembro do vídeo de 10 minutos, que antigamente era de 5. Do algoritmo, né? Do algoritmo, né? Então você fica... Tudo era 10 e 1, 10 e 1, 10 e 1 ali, né? Exatamente, você fica escravo daquilo. Então, eu vejo possíveis aplicações aqui, toda vez que a gente tem esse papo com as questões de NFT, assim, você fica extasiado com as possibilidades que podem acontecer lá na frente, né? E foi o que eu te falei, né? A gente tá descobrindo, assim, o que a gente pode fazer, né? E assim, acho que mais uma vez é um privilégio gigante, né? Tá fazendo parte disso tudo, né? De uma maneira ativa, assim, né? Aqui com a Lumix. E uma coisa muito interessante que você trouxe, né? Justamente sobre essa questão, né? Que você falou, né? Do M ter utilizado, né? Da questão da hamburgueria, do MM, né? Isso, assim, criativamente, e para mim, né, que mais uma vez tem uma paixão no marketing, né, é muito bonito, né, e a gente até fala assim, pô, mas o Bored Ape ele é muito caro, você cria uma escassez que não é democrática, né, mas assim, o quão democrático também é você estar numa Gucci, numa Louis Vuitton da vida, que a gente às vezes pode botar como uma top tier, né, e tá criando lá dentro, e por mais que você esteja nessa empresa, você tem um cara que vai estar te dando top down, ou uma mulher, né, que vai te dando top down ali, né, isso a gente fazendo às vezes do jeito que ela quer, né, a pessoa, então assim, o Bored Ape, apesar dos pesares, do preço, da escassez, é burocrático pra cacete, né? No sentido de, pô, tu tem um macaquinho ali, você faz literalmente o que você quiser, né? Se comparado a essas questões de não burocrática, né? Libertário pra cacete, né? Que você pode fazer justamente o que você quiser, né? Com ele. Então, acho que tem uma maravilha muito grande, né? Nessa questão. E eu volto a falar aquela questãozinha, acho que não tem certo ou errado, né? O Bored Ape escolheu fazer dessa forma. O Doodle, se eu não me engano, você tem justamente a possibilidade de monetizar, mas acho que até 10 mil por mês, né? Não entendi porque eles botaram esse cap. Então cada coleção vai testando uma forma e mais uma vez, né, para o seu tipo de público e justamente vendo, né, o que melhor se adequa. Mas eu acho muito bacana essa parada da cocriação, né? Não, isso é maravilhoso, acho que umas grandes features aí que a gente vai ver sendo aproveitada, né, no futuro, junto com essa questão aí da identidade da carteira, né? Que tem que você tem, token gate, se você listou ou não listou, né? Que perfil você é, não só pelo ativo que você tem, mas como que ele se comportou na sua carteira. A gente, né, eu sou sócio com o Benedetti, né, do Agmi United, que é aquele clube descentralizado, e eles já falaram, né, que eles vão dar um benefício para quem mintou, porque o projeto não mintou, né? Ele faltaram 2 mil NFTs ali para serem vendidos. E como forma, né, de instigar, eles falaram assim, pô, quem mintar e não comprar no mercado secundário, né, ganha um benefício futuro. Então, mais uma vez, né, como tá tudo on-chain, é tudo assim trackable, né, você tem ali justamente a carteira, você consegue gamificar cada justamente na interação do usuário, seja online ou offline, né, até uma ideia que eu dei aí para uma empresa que eu estava falando ontem, essa tranquilo de falar também, eu falei assim, pô, antes de trazer uma mini historinha, tá, sei que a gente tá no final, mas faça a mini historinha. O head de marketing da Sócio.com, né, eu já falei que eu sou muito ruim de nomes, né, então obviamente eu não lembro o nome da pessoa, mas JP, lembrei, João Pedro, ele tem um chip NFC na mão, que quando você encontra ele, se toca, né, com seu celular NFC, e o NFC é justamente nessa parte do contato com aquela telinha de vidro do iPhone, né, e aí você ganha um POAP, que é um Proof of Attendance Protocol,
E é um pop-up que indica efetivamente que você esteve com o JP em tal momento. E se o JP ele quiser, ele pode gamificar. Pô, esse cara aqui ele me encontrou 10 vezes. Deixa eu marcar um café com ele, né? Assim, a gente já tá próximo o suficiente que a gente se encontrou 10 vezes em evento, né? E eu tava brincando com esse cara da empresa e falei assim, pô, por que você não cria, né, a skin mais rara efetivamente, né, da sua coleção? Vai ser só pra quem te encontrar em um lugar aleatório, né? Você tá no shopping, um cara te encontrou, você pode ali, né, justamente dar, né, tocar um celular no outro, ele escanear um QR Code do seu celular e justamente, né, ele ganha aquela skin mais rara, né, da sua coleção. Isso é magnífico, né? Assim, as formas que você pode, né, mais uma vez via Token Gate, né, gamificar, são incríveis. Eu não sei se ele gostaria que ele estaria às vezes jantando, tirar um monte de, pô, me dá skin aí, né? Fazer isso, mas assim, eu acho que as possibilidades que, né, justamente essa tecnologia abre, o Bat aqui, são, assim, incríveis. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final. Geralmente esse papo aqui poderia, como sempre, né? Sempre pode durar várias horas aqui. Mas como a gente está chegando no final, a gente chegou naquele momento ali, o ápice do podcast como um todo, que é o momento da mineração da semana, em que o convidado aí traz pra gente aí uma destilação de conhecimento através de um vídeo, de um texto, alguma coisa que ele acha interessante. E ele sugere para você que está vendo esse vídeo aqui. Então, passa a palavra para o Luga. O que você tem de interessante para o nosso ouvinte / telespectador aqui? Boa. Fazer uma super recomendação aqui, tá? Da Variant Fund, né? Eles são um fundo aí Web3, eles também têm uma parte, né, de blog aí que eles escrevem teses cripto, majoritariamente escritas pela Linjin, né? Linjin, é uma super pessoa para vocês seguirem no Twitter, né? E eles trazem, né, uma tese que eu acho uma das coisas que eu mais frito a cabeça hoje em dia, que é a questão da ownership experience, né? Então, assim, a experiência que você tem como dono de uma propriedade digital. A gente sabe muito da UX experience, então essa experiência que você tem, né, como usuário de uma plataforma, né, algo que você está utilizando ali, mas agora, como a gente está mais uma vez, né, mudando a forma de engajamento, você tem a ownership experience. Isso é muito mal feito na Web3, assim, acho que sendo bem honesto, né, acho que em muitos casos você não sabe às vezes o que significa ser dono, né, do seu NFT, até onde que ele está de benefícios, né, qual que é justamente o prazo de benefício dele, o que significa, é uma ação de uma empresa, o Doodle foi investido, deveria ganhar uma coisa desse tipo, né, então assim, não é claro para o holder o que significa você ter aquela propriedade. Eu estava até falando aqui com o Benedetti, né, a gente é holder do WAGM United, que é um time, né, da 4ª divisão, foi descentralizado, né, em 10 mil NFTs, a governança, né, então assim, a gente como holder aí, a gente tem poder de voto em algumas decisões do clube, né, como assim o design do terceiro uniforme, futuras contratações, né, efetivamente. E falando, né, com o Preston, que é o dono do projeto, ele comentou, né, que só 3%, né, dos holders estão em Crawley Town, que é a cidade do time. Em termos de ownership, isso é horrível, né, porque assim, 90% dos benefícios que eu teria com o Benedetti, a gente não consegue usufruir porque a gente não está na Inglaterra, né. Eu já fui holder também do NFT da Dolce & Gabbana, por exemplo, né, e grande parte dos benefícios eram eventos em Florença. Quando que eu vou para Florença para ir para um evento, né? Então a ownership experience, né, hoje em dia é muito mal feito, né, até engraçado que a gente está falando, né, de projetos locais com a liquidez global, né, isso de certa forma é até contraditório, né, então, né, para criadores aí, né, de projetos, né, pessoas que estão se aprofundando nesse mercado, querem ter uma perspectiva, né, a mais, uns pontos, né, mais importantes a serem, né, mais uma vez, né, considerados na criação de um projeto, de um token ou de uma comunidade, é essa questão da ownership experience, né, qual que é justamente a experiência que eu quero criar para o meu usuário, como que eu crio isso de uma forma, né, factível, tendo em vista, né, que tem uma liquidez global, que eu possa atingir, né, pessoas do mundo todo, e como que eu justamente, né, não gero esse tipo de frustração e consigo, né, ter o maior use case das utilidades que eu tenho aqui dentro, né, efetivamente para a minha base, que é o que não acontece, né, hoje em dia, e grande parte das marcas, né, apanham com isso. Dando um último exemplo aqui, né, a Adidas aí, como primeiro, né, benefício que eles deram era a entrega de um casaco gratuito para todos os holders, 24 mil holders. Imagina a Adidas tendo que produzir 24 mil casacos e fazer uma logística global, entregar 5 para o Brasil, 10 para a Romênia, né, 20 mil ali para os Estados Unidos. Era loucura, né? É uma ownership muito mal feita e é uma das grandes teses aí que necessitam, né, ser justamente reconsideradas para os próximos, né, projetos que surgem aí. Só queria fazer um comentário. O Bernardo, nosso time, ele também tá no WAGM United, a gente tem que fazer uma field trip pra todo mundo ir pra aí. Tem que fazer. E a gente ir lá ver o jogo do Crawl. Infelizmente, estamos, pessoal, sendo rebaixados aí na 4ª divisão inglesa. Quando a gente for promovido pra 3ª, a gente vai lá comemorar o título, ou comemorar o rebaixamento. Essa é uma boa, né? A promessa aí de Bumac, né? Se for classificar, a gente vai ver o jogo da classificação lá. Isso é boa. Bom, obrigado, Luca, pela sua presença. Obrigado aqui o nosso Luca, mais conhecido agora como Luiz Carlos também. Se me chamar de Luiz Carlos no Twitter, vai tomar bloco. Hashtag Luiz Carlos hoje, hein? Hashtag Luiz Carlos. O Rony quanto mais lá, você odiar, mais a gente vai chamar. Exatamente. A isca foi essa. Ele falou assim, caramba, não é possível. Ele ficou bravo, aí falou, pronto, já pegou, já é o Luiz Carlos. E agradecer você também, que acompanhou aqui a gente até o final. Muito obrigado aí, não esquece de dar o joinha no vídeo, de seguir o canal e também mandar esse vídeo aqui pro seu amiguinho que não acredita em NFT e acha que
NFT é só um negócio que o Neymar comprou e tem a ver com macaquinho. Acho que aqui tem um papo super esclarecedor para você. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo Francamente Cripto. Até lá. Forte abraço.